conversa vai longe. O meu sonho. Porque acho que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tudo passa. Que algumas coisas têm que acontecer. A deusa do CrossFit Falava assim, nossa, eu devia ter feito direito. Isso aí, se a gente leva pra vida, aí você começa a ter um pouco menos de medo, eu acho. É muita treta, né? E isso a Globo não mostra, né? Vida, o sentido da vida é você ter sonho. Você conquista uma coisa, você vai sonhar outra. Sacou? Saquei. Então bora. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sacaivers desse Brasil. Hoje não temos Bom a Jéssica com a dia. gente. Pra gente já é boa tarde, né? Boa tarde. Já é boa tarde, pra mim já é boa noite, na verdade. Então, por isso, bom dia, boa tarde, boa noite, Sacaivers desse Brasil, exato. entendeu? A gente nunca sabe. Sejam bem-vindos a mais um Sacaivos. Eu sou a Bia. Eu sou a Jamile. Estreando o meu host, né, do Sacaivos. Resolvi trazer a deusa do CrossFit, porque a Bia... Deus do CrossFit. A Bia no deusa. episódio 18 falou assim, CrossFit me nota. Então eu resolvi trazer quem? Com propriedade, né? Shirley. Pra CrossFit falar me com a nota. gente. E aí, gente, boa tarde, bom dia e boa noite, né? Seja muito É, bem-vinda, Shirley. Obrigada, fiquei muito feliz pelo convite. Adoro bater um papo, conversar. Já tinha gravado uma vez um podcast com umas amigas também, então, tipo assim, foi muito gostoso um bate-papo, então fiquei super feliz pelo convite. A gente Foi ficou recebida feliz por com você caldinho de aceitar. tomate, um vinhozinho. Não, e além de tudo, exatamente, fui recebida com caldinho de tomate, cara. Então, É que eu barganho com as pessoas, né? Eu sou A Jamile mineira, é demais, então eu né? faço E aí comida. ela me comprou bem aonde eu sou mais fraca, comida. Caldo de entendeu? tomate. Sacanagem, né? É sacanagem. E nos bastidores a gente tava assim, gente, eu queria chamar a Shirley, mas acho que ela não vai querer conversar com a gente, né? Ela não tem roupa pra conversar Quem com que é a a Ai, meu gente, Deus, né? até parece. Quem que é a gente na fila do pão. Aí eu falei pra Bia, eu falei, vou chamar. Ela falou assim, não, chama então. Eu falei, você aceitou. E olha Tudo só, bem. Sheila Então, está estou aqui, maravilhoso. imagina, com o maior prazer. Pergunta principal, quem é Shirley na fila do pão? Quem sou eu? Quem é você? Bom, vamos lá. Quem é a Shirley na fila do pão? Todo mundo me conhece como a Shirley do CrossFit, né? A Shirley do Hoje, chiquérrima. né? Que hoje eu vivo praticamente CrossFit, a minha vida inteira em volta do CrossFit. Mas, bom, eu sou uma mulher de 35 anos. 35 Hoje, não parece, gente. Fiquei chocada Obrigada. quando eu fiquei Obrigada, sabendo. gente. mulher lésbica assumida. Uma lésbica tardia, depois você vai entrar no assunto, a gente já Eu vai amo dar esse, muito eu tô assunto muito isso, curiosa cara. com essa história de lésbica tardia. Ela jogou a pontinha assim e eu tô aqui curiosíssima. Bom, sou profissional de educação física, me encontrei no CrossFit, sou apaixonada, além de trabalhar com o que eu gosto, pratico, trabalho e gosto do que faço, né? Caramba, trabalhar com o que gosta. Deve Claro ser que legal assim, isso, tem hein? dia como todo mundo, assim, tem dia que você tá cansado, você não Claro. queria trabalhar, isso é normal. Se eu falar que eu trabalho feliz todos os dias, eu tô mentindo, né? Tá. Mas ajuda bastante você gostar do que você tá fazendo, com Imagino, certeza, né? meu sonho. E quando que o CrossFit entrou na sua vida? É bem interessante, assim, eu entrei na faculdade, já não era tão novinha, a galera às vezes entra com 17, eu entrei com 21 anos, tá? Eu trabalhava, tal, eu fui fazer faculdade à noite, trabalhava de dia pra poder pagar a faculdade. E aí, no meu último ano de faculdade, apareceu uma vaga de estágio, que inicialmente, quando eu estava na educação física, eu estava indo um pouco mais pela área da saúde mesmo, hospital, tal. Eu pensava até em fazer fisioterapia e tudo mais. E aí, meu professor, que tomava conta dos estágios, ele me chamou e falou, Shirley, tem uma vaga aqui, lá na medicina preventiva da Unimed, eu acho que é sua cara a vaga. Acho que eu nem vou pôr lá na tela, no lugar que ele colocava. Ela falou assim, vai lá, que eu acho que essa vaga é sua cara e tal. E eu fui. E aí eu passei no estágio, comecei a fazer estágio. Nisso eu conheci, nesse estágio, que foram os meus 2 sócios, né? Hoje eu tenho um só, um saiu, né? A gente trabalhou 10 anos juntos, um saiu. Mas eu conheci os 2. E aí quando o estágio estava se encerrando, a Unimed não ia precisar contratar profissional na época de educação física. Só que eu fiz muita amizade com os meninos, né? E eles queriam muito abrir alguma outra coisa fora dali do que eles estavam trabalhando. E aí, o Lauro chegou pra mim, que era um dos meus sócios, falou, a gente quer abrir um box de CrossFit. Eu falava, CrossFit? Que caralho é esse? Você Porque nunca em Franca, nem feito. em Franca não existia. Há 10 anos atrás, na próxima isso. pergunta se foi o primeiro, porque... Não tinha CrossFit em Franca, nem sabia o que significava. Então, tipo assim, eu fui pra educação física inicialmente, porque desde nova eu sempre eu gostava de jogar futebol, jogava handball, então era uma área que eu gostava. E aí, quando falou CrossFit, eu falei assim, gente, o que é CrossFit? Já foi na internet, né? Acho que tinha acabado
de chegar em Ribeirão, um box de CrossFit, que é a CrossFit Ribeirão. Por fim, falei, vamos lá ver o que é isso. E eu não sabia nada. Então, pensa assim, eu tive que meio que... Quando a gente foi abrir, eu meio que aprendi dando aula. Porque eu não sabia nada. Tudo ali. Gente, Exatamente. E a gente, na academia, a gente ia treinar, como no CrossFit usa muito levantamento de peso olímpico. Então, tem a barra de LPO. Não tinha, a gente usava a barra da academia, a gente ficava vendo vídeo lá pra aprender. E a gente foi... Desbravou o caminho. Desbravando, exatamente. E aí foi aonde a gente surgiu, a gente começou a abrir, a gente abriu assim que eu me formei. Eu me formei em novembro, em dezembro a gente abriu o box. Então, desde que eu me formei, há 10 anos atrás, eu trabalho com CrossFit. Gente, que legal. Desde sempre. Então, foi isso, desde sempre. Eu trabalho com CrossFit, trabalhei com algumas outras coisas também e tal, mas assim, o meu forte desde sempre foi CrossFit. Faz 10 anos já, vai fazer 10 anos. E como que foi a aceitação, assim, dos francanos? Porque eu com a Jamília, a gente já falou sobre isso no outro episódio. Meio que assusta, né? Você vê o povo correndo na rua, aquela gritaria, não sei o quê. Não é uma coisa que a gente de cidade pequena, que é o meu caso, a gente não tá acostumado com isso, né? Como que foi a aceitação aí dos francanos pro CrossFit? Demorou pra engrenar a coisa? Assim, a aceitação, até que por ser uma coisa diferente, a galera não tinha muito costume, foi uma coisa que a galera aderiu bastante. Eu acho que, como a galera muita gente tá acostumada com aquela rotina, musculação, muita gente às vezes deixa de treinar porque não gosta. E não é nem nada contra a musculação, é porque é mais monótono. Então, assim, você tem que gostar muito pra fazer, né? Às vezes a pessoa não tem muito tempo de ir lá pra uma academia ficar 2 horas treinando, tem isso também. Então, assim, eu acho que o CrossFit pegou muito essa galera que não fazia atividade física porque não gostava de musculação, né? Foi uma coisa nova, porque era uma coisa dinâmica, que todo dia era uma coisa diferente, era 50 minutinhos, você foi lá, treinou o susto, tá indo pra sua casa. Então, assim, como a gente começou, aqui a gente foi os primeiros, né? A gente trouxe bastante gente, teve uma aceitação muito boa, inclusive quando a gente alugou um lugar bem pequeno. Aí demorou 6 meses, a gente já mudou pra um outro, porque não tava cabendo. Então, assim, foi uma coisa bem legal. Eu fiquei com um pouco de medo, porque, tipo assim, era uma coisa nova, eu tava arriscando, não tinha, na época a gente não tinha grana, a gente tava empreendendo. Então, primeiro assim, eu fiz faculdade de educação física, eu não fiz administração. Então, por aí já começa, querendo ou não, você sai da sua área, você também você é um empresário, né? Então, assim, é um pouco diferente. Então, você arrisca, eu não sabia como é que seria, eu fiquei com um pouco de medo, a gente não tinha tanto dinheiro, a gente começou com muito pouquinho e tal, e a gente foi devagar melhorando, evoluindo, comprando as coisas conforme foi precisando e foi indo, mas deu super certo, a gente ficou bem feliz com a aceitação, eu fiquei um pouco preocupado por ser uma coisa muito diferente, mas a galera gostou bastante. Cara, eu acho isso interessantíssimo, assim, e foda de ter coragem de ir lá e abrir o rolê sem, assim, é o primeiro, porque eu sou muito medrosa. E novinha, né? Recém-formada, né? Pois é. Eu tinha, na verdade, e assim, eu tive muito medo, porque justamente, tipo assim, eu vim de uma família muito simples, muito mesmo. Então, tipo assim, arriscar, a gente já não... Quando a gente tem uma condição, a gente arrisca, porque, tipo assim, se não der certo, até outra coisa. Eu não tinha tanta essa possibilidade. Eu meio que fui também com, tipo assim, mano, tem que dar certo, não tem essa outra opção de não dar certo. Então, assim, eu fui muito com essa mentalidade, sabe? Então, assim, mas eu acho que o CrossFit em si, ele já é uma coisa que atrai muito, sabe? Assim, a gente, claro, que a gente tem que fazer o nosso trabalho, a gente tem que tratar bem, buscar trazer informação, cuidado com o nosso aluno e tudo mais, mas o CrossFit em si, ele já atrai, ele já tem o seu público, né? Apesar de ser uma coisa nova em Franca, todo mundo já tava meio que ouvindo falar, entendeu? Tava curioso, então, assim, né? Muita gente foi por curiosidade, exatamente. Então, ele chegou ali, gostou e ficou, entendeu? E romper essa barreira do tem que dar certo, porque eu e a Bia, a gente tem um sonho de abrir um café com livros, mas eu Virou eu o nosso tenho... podcast, né? É o nosso café. Exato. É verdade, verdade. Nossa, que massa. E só que Abrimos eu tenho alguma coisa também essa juntas. questão do não... Eu não consigo romper essa barreira porque eu tô sempre pensando assim, vai dar errado, se der errado eu não tenho esse dinheiro pra repor, eu vou falir, aí eu vou passar fome e vou morar embaixo da ponte, porque é meu pensamento. Exatamente. Então eu acho isso muito foda, esse Empreender, eu acho essa incrível. barreira. Não, e você pensa assim, é muito difícil, e depois a gente vai entrar, claro, nesse detalhe, mas eu ainda tava passando numa situação de um divórcio, então, tipo assim, financeiramente, eu estava bem preocupada. Cara. Mas Você por casou fim, novíssima, eu casei então. muito nova, né? Então, assim, eu falei, mano, se não der certo, eu sei lá o que eu me faço, que eu me viro, mas assim, pra empreender não adianta, você tem que ter um pouquinho de
mano, foda-se fazer esse trem dar certo, entendeu? Tem que desprender um pouco desse medo, sabe? Não tem como. Vai com medo mesmo, né? Falar que não tem, não, eu fui sem medo. Mentira, todo mundo vai montar um negócio, você fica com medo. Só não tem medo, igual a gente falou, quem tem ali uma assessoria, uma grana, não, se não der certo, a gente faz outra coisa, né? Quem não tem... Perder um trocadinho ali. A maioria das quem pessoas, não tem, né? Meus pais são empreendedores também, e tipo assim, só os dois, desde sempre, sabe? Passaram muito perrengue, mas, assim, construíram uma história linda, sabe? Eu acho que justamente por isso, por ter esse exemplo dentro de casa, eu acho assim, meu Deus, eu tenho muita vontade, ainda mais hoje, né? Eu vejo muitos amigos empreendendo e eu acho incrível, mas eu morro de medo. Porque eu falo, meu Deus, é muito trabalho, é igual você falou. Eu sou profissional de educação física, mas aí você abre uma empresa e você tem que fazer o financeiro, recursos humanos e a contabilidade, não sei o que das contas. É muita treta, né? E isso a Globo não mostra, né? Tipo assim... Exatamente. E divulgação também. Claro, também o marketing, né? Eu assim, ó, a parte mais difícil... Eu acho que assim, pra mim, igual eu falei, como eu não tinha formação nenhuma em administração a parte administrativa em si, de controle de gasto, que entra, o que sai, eu acho que é mais chato pra quem não tem tanto costume. Mas, gente, tudo se adapta, entendeu? Né? Tudo você vai na internet também, hoje em dia tudo tem na internet, você fala assim, como fazer isso? Você vai lá no Google. Tudo tem Mas no há Google. 10 anos atrás então, não era assim, né? Há 10 anos atrás não tinha isso, não. Isso é verdade. Há 10 anos não tinha essa facilidade, não. Assim, quando eu abri, assim, no começo, igual eu falo, deu certo, mas assim, pra eu começar a ter ganhos mesmo, a gente demorou 1 ano. Então, assim, inclusive, vendi o almoço que pra pagar a janta no começo. Inclusive, eles falam que a maioria das empresas hoje que abrem fecham justamente porque demora, em média, 1 ano pra começar realmente você ter retorno. Então, às vezes, a gente entra num negócio, igual, tipo assim, ó, a gente entrou, os meninos continuaram trabalhando lá na onde eles trabalhavam. Porque, assim, a gente precisava ter outras rendas, né? Claro. Até começar a ter esse... Então, assim, eu acho que todo mundo que vai empreender, às vezes, o que eu indicaria pra quem não tem medo, tá começando, é assim, você não abre mão de tudo que você tem pra você ir direto enfiar a cabeça. Às vezes você pode organizar, abrir uma coisa menor, mas que você continua tendo uma outra renda pra você não depender daquilo ali. Porque é aquilo ali, conforme for entrando, você vai investindo, quando você vê o negócio tá andando, e você começa a conseguir sair do seu outro trabalho pra você ir inicialmente, né? Eu acho que pra quem não tem essa condição, assim, seria o mais indicado, né? Com certeza. Muito válido isso, né? Não coloca tudo ali, né? Vai devagarzinho, espera um retorninho. Porque demora 1 ano. Então, esse 1 ano você tem que ter uma outra renda, né? Então, você vai trabalhando nisso, vai trabalhar um pouco mais. Né? Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos. Pode ser que demore menos. Eu falei, é uma experiência que eu tive, né? Não posso generalizar. Né? Pode ser tem coisas que vai abrir no primeiro mês, já estourou e tá dando certo. E pode ser alguma coisa que vai demorar 2 anos, 1 ano e meio. E são isso é relativo, ciclos, né? Também, eu vejo pelos meus pais. Tem ano que é muito bom, tem ano que é muito ruim. Com depende, certeza. Né? Nesses 10 anos de CrossFit, nossa, eu já passei por vários perrengues, gente. Então, vários perrengues. Principalmente na pandemia, nossa. Isso eu ia falar que eu passei muito perrengue. Isso que eu ia perguntar na pandemia, como é que foi? Teve Mas assim, é muito engraçado que assim, eu passei tanto perrengue que hoje quando eu passo alguma situação financeira, assim, alguma coisa, eu falo assim, mano, já passei. Tudo passa. Eu aprendi uma coisa, o meu sócio, o Emílio fala assim, ó. Uma vez ele falou isso pra mim e eu gravei, é verdade, ele falou assim, ó. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tudo passa. A vida não assim. Existe nada, a vida é feita disso. Então, tipo assim, quando eu tô num momento muito bom, tento aproveitar ao máximo, aquilo ali. Mas assim, momentos ruins também vão vir e eles não vão durar pra sempre. Então, tipo, sempre quando eu passei por situações difíceis financeiras, eu podia estar sofrendo e falava assim, mano, vai passar. É um momento. Sim. Então, assim... Isso aí, se a gente leva pra vida, aí você começa a ter um pouco menos de medo, eu acho, sabe? Você fala, tô passando isso aqui, vou dar um jeito e vou sobreviver isso aqui, entendeu? E a gente tem que ver o dinheiro também como uma coisa que, tipo assim, a gente dá um jeito com o dinheiro. Não é saúde, por exemplo, que às vezes não tem o que fazer. Dinheiro a gente dá um jeito. Né? A gente, não, quando eu tava passando apertado, eu fiz bico, trabalhei por fora. Até entregador, eu já trabalhei de entregador quando eu tava trabalhando apertado. Então, tipo assim, né? Por isso que eu não fico com medo. Tipo assim, você dá um jeito, você arruma as coisinhas, você faz igual se for dinheiro,
você arruma uns bicos, você faz algumas outras coisas, você dá um jeito. Exato. Saúde já não tem como, né? É verdade. Exato. Então eu acho que a gente, sei lá, a gente vive nesse mundo capitalista, às vezes a gente coloca o dinheiro com um valor tão Sim. grande que não é o caso, né? Dinheiro a gente dá um jeito. Em relação a dinheiro, eu sou muito tranquila. Tipo assim, até porque, justamente assim, eu vim de uma família muito pobre. Igual eu sou caçula de 5 filhos. Eu fui a primeira a ter um curso superior. Eu sou a caçula. Então, meus irmãos hoje. Eu sou a caçula. Então, assim, hoje, depois que eu fiz faculdade, eu tive mais 2 irmãos que fizeram também. Mas então eu fui a primeira a fazer faculdade. E faculdade era uma coisa assim, fora da minha realidade. Certo. Né, na verdade. Tinha que então, trabalhar. Assim. Exatamente, eu trabalho desde os meus 12, mas o meu primeiro registro foi com 16 anos de idade. Eu fiz 16, meu pai já falou, vai trabalhar registrado, porque você tem que pensar na aposentadoria, era essa visão que ele tinha. E como é que foi pra você escolher fazer um curso superior? Então, era engraçado, tipo assim, desde nova, quando eu sempre quis fazer faculdade, eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer faculdade. E a minha mãe, eu nem julgo também, tipo assim, porque pra ela era, tipo, ela falava, nossa, mas faculdade é impossível, faculdade é pra quem tem dinheiro. Ela sempre falava isso, então assim, eu achava que ia ser muito difícil, né? E aí, depois a gente vai entrar nesse detalhe e tal, mas quando eu namorei um rapaz, né, eu tinha 19 anos quando eu casei. E ele falava que queria casar e eu falava assim, mas eu quero fazer faculdade. Aí ele falou assim, mas eu vou te ajudar a fazer faculdade e tal. E aí, na época, a gente morou no fundo da casa, que é da minha ex-sogra. Eu trabalhava, como a gente não pagava aluguel, eu trabalhava com sapato de dia e paguei a faculdade como meu trabalho e ele mantinha a casa. A gente foi fazendo assim, depois ele quis mudar de profissão, a gente fez mais essas jogadas assim. Então, eu fiquei muito feliz quando eu consegui. Passei uns perrengues e tal, mas assim, foi muito bom pra mim. Foi uma quebra de paradigma, eu acho, também na minha família, porque aí depois os meus irmãos, meu irmão, que é o meu irmão mais velho, foi fazer faculdade há pouco tempo. Seguiram um exemplo, sabe? Né? Aí a minha irmã fez arquitetura, que era o sonho dela de fazer e tal. Então, assim, os meus irmãos começaram a estudar. E aí minha mãe quebrou até um pouco, porque minha mãe pensava assim, nossa, né? Meu filho não vai fazer faculdade. É uma coisa que não tinha na realidade dela, né? Eu lembro que na minha formatura ela chorou horrores. Porque acho que ela nunca imaginou que um filho dela fosse fazer faculdade. Achava que era fora da realidade da família, né? E a gente cresce com isso, né? A gente não é muito incentivado, né? Então, assim, a gente cresce pensando assim, eu tenho que trabalhar pra ajudar em casa. Era essa a mentalidade. Então, foi uma quebra pra mim de paradigma, assim, de conquistar isso. Mas era uma coisa que eu já queria desde mais nova. Eu tinha um pouco de dúvida das coisas que eu queria. Tinha algumas coisas que eu gostava de fazer. E aí, nas que eu queria fazer, a que eu tinha mais condições era educação física, vamos dizer assim, né? Aí foi onde eu optei pra educação física. E quais eram os concorrentes da educação física? Meu sonho era fazer medicina. Mas assim... Nunca é tarde, Shirley. Nunca é tarde, mas hoje eu não sei se eu faria. Mas assim, eu já tive essa vontade. Tinha vontade de fisioterapia. Na área da saúde, eu sempre gostei da área da saúde, só que a fisioterapia era período integral na época. Então eu trabalhava pra pagar a faculdade, então não tinha como. Aí eu fui pra educação física. Só. Aí eu fui pra educação física. Medicina também você teria que sair de Franca. Porque depois que eu tava na faculdade, eu não lembro se era no 3º ano que começou a faculdade de medicina em Franca, não tinha. Aí, tipo assim, como é que eu vou mudar pra uma cidade, me bancar lá, mesmo se eu passasse pra uma federal, vamos dizer assim, tem que pagar pra eu me manter, não tinha, né? meus pais não tinham condição. Então, assim, seria uma coisa muito distante. Integral. E medicina integral, não tem como eu trabalhar. Mas mesmo se eu ganhasse a bolsa, eu teria que ter um jeito de me manter. Eu não tinha na época, né? Então, era outra realidade. Mas foi isso. A educação física veio como, tipo assim, uma das coisas que eu gostava, mas meio que encaixou num orçamento na época. É o que eu tinha condições de fazer, entendeu? Unir o útil ao agradável. Vocês se conheceram na faculdade? Tecnicamente foi. A gente se conheceu na faculdade. Massa. Mas a gente era blasé e não olhava uma na cara da outra. A gente foi virar amiga só depois. Bem depois, na verdade. Eu brinco que eu achava que eu não tinha roupa pra conversar com ela, porque ela era muito chique, tinha acabado de chegar da Noruega. Eu falei, eu vou conversar com essa pessoa. A louca, eu tava sequeladona tentando passar nas matérias que eu tinha tomado pau. Não tinha nem tempo, tempo de ser amiga. Ela é da física também. Ela é da física também? Socorro. Sequelada, não é à toa. Pra fazer física, Sou sequelada. gente. Algum problema tem que ser sequelada, tem né? que ter algum problema. Eu acho.
Eu acho também. Eu falo pra minha psicóloga que eu tenho uma doença e eu gosto de física por causa dessa doença. E não tem cura essa doença, sabe? Não tem cura. Não tem cura. Você tem que conviver com isso, assim. Você pode até tratar, mas não cura, sabe? Não. É complicado. Não recomendo. Não recomendo, não dá dinheiro. Não recomendo. A educação física também não dá, então nós estamos tudo no mesmo barco. Então, sem educação, porque assim, com educação... Ô Shirley, a gente fala que faz física e o povo pergunta, educação física? Sempre. Sempre. Não, sempre bem, assim. Física. Aí eu tenho uma história Física, ótima, inclusive, porque dia 19 de maio é o dia do físico. Aí um professor meu na faculdade foi receber uma galera de um jornal, porque eles resolveram entrevistar por causa do dia do físico. Ele tá lá entrevistando meu professor de física. Aí no final ele falou assim, porque é muito importante fazer exercícios físicos e você dessa área da saúde, não sei o quê. Ai, não acredito. E aí o meu professor ficou assim, E o cara super muito bom. Muito. No fracasso total. Gente, então, super acontece. Normal. Nossa. Mas, ô Shirley, a gente olha pra você, a gente sabe que muito provavelmente você é profissional da educação física. Agora, olha pra mim, olha pra Jamília, a gente não tem cara, né? Do que esperam de um As físico pessoas ficam padrão. Educação entendeu? física? E tipo assim, quando eu comecei, eu fiz licenciatura primeiro. Né? A Jamile sabe um pouco que eu tinha vontade de dar aula, eu queria ser professora inicialmente, eu não pensava em trabalhar na área do bacharelado. Eu fiz bacharel porque com um ano a mais eu formava em bacharel, eu falei, já tô, o que eu vou fazer? Lá, né? Certo. Então eu fiz, mas não era a minha intenção inicialmente, eu queria ser professora. O CrossFit meio que caiu pra mim, assim, porque acho que algumas coisas têm que acontecer. Igual eu fui pro estágio que o meu professor me indicou lá, eu conheci algumas pessoas, eles gostaram de mim, me chamou pra abrir um negócio com eles, tipo assim. Né? Olha só, né? Então foi uma coisa que tinha que acontecer também, assim, né? Que lindo, né? Pois é. Lindo, né? Então, profissionalmente falando, você é uma mulher realizada. Eu acho que, eu não sei se falar realizada, porque eu acho que assim, eu sempre muito tô forte querendo essa alguma palavra? coisa. É uma coisa, acho que a gente nunca tá realizado. Eu acho que a nossa vida, é uma constante. Antes, meu sonho era fazer uma faculdade, aí eu fiz, aí depois, me estabilizei profissionalmente, realizei outro sonho. Eu acho que assim, é uma coisa constante. Os sonhos vão hoje mudando, né? Eu acho que isso não acaba, porque se acabar, eu acho que perde meio o sentido da vida, né? Então, a vida, o sentido da vida é você ter sonho. Você conquista uma coisa, você vai sonhar outra. Não só bens materiais, eu falo Claro. Relacionado a tudo, a relacionamento, amizades, a tudo, né? Claro. Fantástico. Ai, que lindo. Maravilhoso. Então, já pulando para uma das últimas perguntas, se você não tivesse no CrossFit, você seria médica? Talvez eu seria médica, eu seria fisioterapeuta. Aí depois que eu formei hoje, eu penso assim, financeiramente, eu falava assim, nossa, eu devia ter feito direito. Eu fico brincando, porque eu falava, eu ia prestar concurso. Nossa, é verdade. Nossa, mas eu tinha vontade. Eu cheguei, eu passei. Maravilhoso. Eu tentei entrar na polícia, eu não passei no psicológico, eu tenho algum problema. Eu passei na prova, passei no teste físico e não passei no psicológico. E o físico é foda, hein? Eu tirei a nota máxima no físico. Olha, eu fui a única do teste que tirou a nota máxima no dia. Ai, eu acho incrível. Assim, hoje, pensando, depois, assim, a gente vai tendo conhecimento, a minha mentalidade mudou muito. Então, talvez, se eu fosse polícia militar hoje, eu ia contra muitos princípios que eu tenho hoje. Então, talvez não era pra ter sido mesmo, entendeu? Pode ser. Talvez eu poderia até ter sido uma polícia federal, civil, mais investigativo, mas militar talvez iria um pouco contra algumas coisas. Eu teria que fazer coisas que hoje eu não sou... é muito contra o que eu acredito, entende? Então, talvez porque não tinha que ser. Né? Exatamente. Então, é isso. Então, assim, eu acho que muitas coisas... Eu poderia ter sido muitas coisas, assim, que eu acho que eu gosto. Mas, assim, eu sou muito feliz com a educação física, principalmente com o que eu trabalho, porque eu gosto muito do CrossFit. E virou professora, né? É professora. Sim, virei professora, exatamente. Eu virei uma professora, querendo ou não, eu dou aula ali todos os dias, mas eu dou aula pra todo tipo de público, não só, normalmente uma sala, que normalmente seria gente mais nova, né? Aí eu dou pra gente mais velho, aí o aluno mais velho chega lá, tia Shirley, eu falo, tia Shirley. Mas enfim. Tia Shirley. Mas assim, aí eu já dou aula pra pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, crianças. Será que criança também faz CrossFit? Tem, com certeza. E é muito bom, inclusive.
pra criança. Gente, fantástico. Eu acho que no lugar. Eu fui na semana passada, eu acho, retrasada, eu fui numa aula experimental de CrossFit aqui no lugar que os brasileiros vão e que eu quero começar a ir. E daí, e eu vi que tem pra criança também. Eu falei, nossa, gente, criança faz CrossFit, não esperava Tem CrossFit isso. Kids, tem. Isso, Eu levei a CrossFit minha irmã Kids. uma vez no CrossFit e aí ela me odiou, assim, por uma semana inteira, que ela ficou reclamando. A minha barriga tá doendo. Que ela fez, Não, sei lá, tudo dói. Eu 15 fiquei abdominal, uns 3 sabe? dias. 15 abdominal. Ela fez o aquecimento, assim, a parte de força. Ela desistiu antes do ódio, porque ela falou, não quero, Jamile, muito obrigada. E ela passou a semana inteira. Minha barriga tá doendo. Eu não sei o quê. Não vou voltar nunca mais. E não voltou. E Mas é o que eu tô eu falando. tenho uma dúvida, aquela é gente, porque assim, eu achei meio estranho a aula que eu participei aqui, porque não teve um aquecimento, foi meio que diretão no bagulho, eu achei meio estranho isso. O lugar que você foi é um CrossFit mesmo ou é um de treinamento É um funcional? CrossFit mesmo. É porque assim, ó, o CrossFit, vamos dizer assim, o CrossFit é uma marca, né? Então você se filia. Você paga pra você usar Entendi. o nome CrossFit. Tipo uma licença, assim, né? Pra você usar o nome. Só que o sistema de treino tem uma base, normalmente a maioria dos CrossFits são parecidos, mas não é regra, tem lugares que pode ser diferente. Então, a gente tem um sistema de treino que assim, a maioria dos boxes usam, que é tipo assim, uma parte inicial que é um aquecimento, uma mobilidade, usando o movimento que você vai usar na parte de força. Depois tem uma parte do meio, que é uma parte mais com carga mais pesada, menos repetições. E uma parte final, que ela já é mais em alta intensidade. Normalmente os boxes são assim. Mas não é regra, né? Porque o dono do box ele pode trabalhar da forma que se ele olhar e falar assim, minha cidade aqui não aderiu muito a esse tipo, tem que ser diferente. Tá. Isso é relativo, né? A gente sabe Entendi. que cada região, cada lugar, as pessoas são de uma forma e às vezes não se adaptam muito a ela. Então a pessoa tem que ir mudando. Então, às vezes, pode ter sido alguma coisa relacionada a isso, né? Pode Ou às ser. vezes o dia especificamente que você foi, se um aluno meu for num aulão no sábado, por exemplo, ele vai ver que Um é um aulão, treino um tipo pouco isso. diferente. É diferente do dia de semana. Então, às vezes, pode ter Entendi. sido isso também. Pode ter sido. Entendeu? Eu fiquei um pouco assustada. Eu amei, eu vou fazer. Eu fiquei meio assustada porque, assim, eu fui lá e falei, olha, eu vim fazer aula experimental e era com uma turma já da galera que frequenta, Que treina. né, dos alunos. E daí eu imaginei que ele ia pegar mais leve comigo. Mas meio que não, sabe? Tipo assim, vai. Claro que alguns exercícios ele adaptou, mas tipo assim, vamos que vamos. Eu falei, gente, eu fiquei arregaçada. Mas eu amei. É assim. Eu amei. É muito. Mas eu amei. É relativo de cada box. Quando eu tenho a liberdade, por exemplo, lá no meu box, como que funciona? Normalmente o aluno ele agenda a aula experimental, ele pode fazer uma semana de aula experimental. Certo. E aí, à tarde, principalmente eu indico eles irem à tarde, porque à tarde tem um professor que vai acompanhar esse aluno separadamente da turma. Então, na primeira semana, eu foco em mais ele aprender os movimentos mais básicos, passo um treino bem adaptadinho, justamente porque, assim, eu quero que ele goste do CrossFit, mas eu também eu não quero que ele não consiga ir no outro dia por causa de dor, entendeu? Sim, Esse não é claro. o meu objetivo. Não é chegar lá assim, vou mostrar como é que é o CrossFit. Não é esse intuito. Eu prefiro que o aluno saia falando assim, CrossFit nem é isso tudo, não. Prefiro que ele saia falando isso. Mas que E ele faça a volte, semana né? toda e volte, entendeu? Mas isso é uma coisa que a gente foi criando durante esses anos, que a gente falou, vamos tentar fazer isso, tentar Vocês pra ir foram adaptando da melhor entendendo, forma, né? isso. Mas isso não é regra, igual você falou, tem box que você chega lá, a gente coloca no meio da turma e é isso aí, filho. Sorte, vai com Deus, né? Foi tipo isso. Então, eu falei, nossa, eu achei que ele ia pegar leve comigo. Não, regaçou. Eu amei. Então. Mas assim, é o que eu tô falando. Aí a pessoa. CrossFit é assim, ó. Ou você vai amar, é igual a irmã da Jamília, ou você vai odiar. Né? Então, tipo assim, é duas coisas. Assim, tem gente Não que tem vai meio e termo, ama, né? e tem gente que fala assim, nossa, eu odiei. Então, assim, é isso. Eu amei. Eu amei, sério. Então, tá vendo? É isso Eu aí. sempre Aí- quis fazer, na verdade. Eu sempre quis fazer. Igual a Jamile falou, né? Ela tinha um preconceitozinho, é normal termos, esse preconceitozinho, esse povo que corre na rua, igual a Jamile falou. Mas depois eu falei, nossa, parece interessante essas coisas que eles estão fazendo, porque parecem umas coisas muito pesadas, e de fato são umas coisas muito pesadas. Sim. E você ali com seu bracinho conseguir chegar nesse nível é muito legal, né? Tipo assim, Com você certeza. se desafiar, né? Eu acho que o CrossFit, ele traz muito isso.
além de outros fatores que eu acho que faz uma soma do CrossFit ser o que ele é, a questão da comunidade, tudo que às vezes você não encontra. Isso é muito legal, isso é muito legal. Claro que assim, você foi numa primeira aula e tal, mas assim, você vai ver que conforme você vai indo, tipo assim, o CrossFit é muito uma comunidade ali, você chega, você vai conhecer pessoas, ali é um lugar que, tipo assim, você pode estar com a roupa que você, se você tiver com uma roupa de marca, ou se você tiver com uma roupinha que você colocou ali, que você achou em casa pra treinar. Do vereador. Camiseta do vereador. Do bloco de carnaval. Exato. Tipo, ninguém tá foda-se pra roupa que você tá. Isso é muito legal. E é muito legal. Academia não tem isso, né? Academia é cada um por si, né? Realmente. Exatamente. No CrossFit é muito assim que a galera realmente vai... que eles querem treinar, eles querem... Então, tipo assim, não tá preocupado com a roupa que você tá deixando de fazer. Preocupa, assim, tipo assim, se você tá treinando ali, tem um aluno que treina mais tempo, ele vê alguma coisa você fazendo errado, alguma coisa, o professor não tá ali, ele vai querer te corrigir, vai querer te ajudar, ele vai querer te dar dica pra você melhorar. Conforme vai passando o tempo, você vai fazendo uma amizade ali. Então, tipo assim... vai virando uma coisa que é uma comunidade, é um lugar que, tipo assim, igual eu falo, eu acho que é uma coisa que a musculação não tem. Tipo assim, os meus alunos ficam esperando o horário de treinar, porque gosta de estar ali. Tem vezes que eu falo assim, gente, bora! Sai daqui do box, chega lá às 5 horas da tarde, vai embora 8 horas da noite. Tem mais turma, tem mais aluno. Mas assim, é que eles se sentem bem, é um ambiente gostoso, sabe? Pra você fazer amizades, pra você conhecer pessoas. Às vezes, principalmente quem tem dificuldade ali, pra você criar um hábito mais saudável, é muito mais fácil. Porque você começa a andar ali, tipo assim, não que a galera toma uma cerveja, não é assim não. Mas assim, você começa a ter uns hábitos mais saudáveis, de comer um pouco melhor, entendeu? Claro, é natural, então, assim, bem é natural, isso, exato. Né? E eu acho que igual eu falei esses dias pra trás no Instagram, que é uma coisa que eu acho muito legal no CrossFit também. A gente que é mulher, vamos supor, se eu pegar uma roupa que eu treino no CrossFit, eu for numa musculação, eu vou ficar constrangida, eu não vou conseguir treinar. Porque os caras vão ficar, tipo assim, como se nunca tivesse visto isso na vida deles. Né? E isso no CrossFit, não. Eu não sei se é porque os caras já tá tão acostumados também a ver a gente ali todo dia daquele jeito. Tipo assim, por isso que eu tô te falando, se você pode estar de topinho, shortinho mais curtinho assim, tipo, você não vai se sentir constrangida, entende? Ninguém vai ficar te olhando, te secando, ninguém vai fazer isso. Isso é um... Entendeu? É uma coisa muito legal. Então, acho que pra gente que é mulher... é um lugar muito gostoso de estar, porque você não tá preocupado se você for com uma roupa grande, mais larga, se você for com uma roupa muito curta, se você tá com o cabelo bagunçado, que você chegou do seu serviço, você trabalhou o dia inteiro, ou se você vai estar com o cabelo arrumado e maquiado ou não, isso, tipo assim, não vai alterar em nada. Todo mundo vai te olhar do mesmo jeito que você tivesse, de um jeito ou de outro. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, isso eu acho que é muito gostoso pra gente que é mulher. E numa academia, pra gente que sempre sofre de ficar assim, os caras olhando e mexendo, é uma situação chata. Você não vê isso no CrossFit. Isso você não vê. Pode até ser, claro, você chegar um moço bonito, o cara vai achar bonito, mas ele vai olhar de forma discreta. Que eu acho que, entendeu? Tipo assim, ele pode olhar discretamente, nossa, bonito e tal. Mas assim, eles não vão mexer, eles não vão te deixar constrangida. Até porque o ambiente faz com que eles não constranjam as meninas, né? Tipo assim, a comunidade meio que né, força isso, coloca isso, né? Aqui todo mundo respeita todo mundo e ponto final, né? Exato. Então, tipo assim, ali tá todo mundo com o mesmo objetivo. Se você não precisa preocupar em treinar com peso, que você consegue fazer a sua adaptação do seu treino. O objetivo é superação, claro, mas é a sua superação individual. No seu tempo. Falar, nossa, semana passada eu fiz de um tal jeito, essa semana eu consegui pegar um negócio que eu não tinha conseguido. Nossa, que bom. Tipo, é isso, é superação particular sua, individual, não é? Então, tipo assim, você não fica pressionado a nada, assim. A gente sempre tá ali cobrando, vamos, tal, a hora que você consegue pôr mais peso. Então, a gente tá ali pra isso até, inclusive. Pra gente saber olhar tanto um quanto o outro. Porque tem aluno também que às vezes, principalmente homem, quer pôr um peso que às vezes ele não tá preparado pra usar aquela carga. Homem normalmente faz mais isso que mulher. Porque mulher não tem esse espírito tão competitivo, mulher com mulher, do que um homem com homem, né? Né? Então, assim, mas assim, ninguém vai olhar essa questão de se você tá pegando muito peso, se você tá pegando pouco peso. Ali, claro que a gente vai incentivar. Quem tá pegando muito a falar, diminui um pouco, tá pesado pra você. Ou pra olhar a pessoa e falar assim, você consegue pegar mais que isso aí, pode pôr mais peso e tal. Eu tenho um vídeo que eu tava gravando acho que era Clean ou o Snatch, que você passa falando assim, você põe mais peso nisso aí, hein? Exatamente. E é legal também porque eu comecei do basicão e as minhas primeiras conquistas, assim, a gente parece que tá sozinho, né? Igual você falou, ninguém tá ali te julgando, mas quando você consegue também, a galera, Lei, você conseguiu e tal. Isso é muito da hora também, essa sensação de comunidade, de ter alguém ali
na conquista junto contigo, né? Comemorando com você a conquista e não te julgando por, sei lá, você não dá conta, pelo contrário, te incentivando. Isso pra mim foi, assim, o que me fez olhar pro CrossFit e encontrar o meu lugar ali, de gostar mesmo. Tem essa... Eu gosto que a maioria das pessoas fica um pouco com medo, porque achando que vai machucar, e é uma coisa, uma cultura que foi pregada que não existe. É um senso comum que foi inserido, né? É um senso comum que foi inserido para as pessoas, e como a grande maioria não tem uma vontade de ali pegar, deixa eu ir pesquisar, deixa eu dar uma lida sobre. Então, assim, virou um senso comum que todo mundo fala, não sabe bem porque tá falando, só repete, passa pra frente aquilo ali, até profissionais mesmo da área, inclusive. Isso que é o pior, né? Isso que exatamente. É o pior, né? Exatamente. E assim, virou. Aí acontece, mas os profissionais da área, principalmente quem não trabalha com CrossFit, meio que virou uma tipo assim, eu tô indo pro CrossFit, tipo, tô perdendo um aluno. Entendeu? E é o que eu falei nos dias pra trás. Eu falei assim, gente, se você pensar hoje, mais de 50% da população do Brasil hoje não faz atividade física. É um percentual muito alto. Eu vi os seus stories. Então, assim, eu não tenho que me preocupar, gente. Se um aluno meu chegou em mim e falou, Shirley, eu fiz CrossFit, mas eu não me adaptei, eu tô indo pra musculação. Quando o aluno fala pra mim, que já aconteceu, isso é normal, eu falo assim, tá, mas não deixa de fazer, procura alguma coisa que você goste. Eu sempre falo, você nunca vai ver eu falando assim, meu aluno, nossa, mas você vai parar do CrossFit fazer musculação? Você nunca vai me ver, até porque musculação e exercícios isolados, eu sou uma pessoa que incentiva muito os meus alunos a fazer, sempre. Você acha que dá pra combinar os dois? Por exemplo, 2 vezes na semana CrossFit, 2 vezes na semana musculação, algo assim? Eu tenho alunos que fazem CrossFit e musculação. Até meus alunos que fazem só CrossFit, eu obrigo eles a fazerem alguns exercícios. Eu sempre coloco. Tem algumas partes opcionais, que é extra de treino, e tem treinos que eu coloco exercício de musculação, porque exercícios isolados, para quem faz CrossFit, é muito importante. Porque trabalha musculatura isolada, que faz fortalecimento, que diminui o risco de lesão. Então, assim, eu indico a fazer. Eu acho muito importante. Então, tipo assim, quando um profissional vira para uma outra pessoa que está extremamente empolgada, porque se encontrou um esporte e a pessoa não fazia nenhuma atividade, aí a pessoa tá feliz porque conseguiu se encontrar em algo. A pessoa vai lá e fala assim, mas você vai machucar? Tipo, é muita falta de preocupação daquela pessoa ali, com a saúde daquela pessoa ali, entendeu? É um desserviço. É um desserviço. Porque, tipo assim, cara, às vezes a pessoa tentou fazer musculação, não conseguiu, não se adaptou. O que mais tinha era pessoas que ia lá, fazia um mês, pagava um ano na academia e não ia. Por quê? Porque não se adapta. Não é porque é ruim, é porque não consegue se adaptar, não gosta. E aí a pessoa se encontra num outro esporte, numa outra atividade, mano, ela tá cuidando da saúde dela. Ela tá diminuindo o percentual de gordura, aumentando massa magra, diminuindo a chance de ter um problema de coração, um problema de diabetes e tudo mais. Aí a pessoa vai lá e vai falar, CrossFit machuca. Então, tipo assim, gente, é uma ignorância muito grande, sabe? E é uma disputa, uma briga muito infantil, porque não tem essa necessidade, tipo assim, tem tanta gente aí precisando de fazer atividade física, sabe? Então, assim, tem uma frase do cara que criou o CrossFit, que é o Greg, que ele fala assim, ó, que o CrossFit, ele é um bote salva-vidas no meio de um mar de doenças crônicas. E, mano, é exatamente isso. Tipo assim, tinha muitas pessoas, o CrossFit resgatou muitas pessoas que não faziam atividade física e tá mudando a vida dessas pessoas. Você falou da sua aluna que teve um tumor no cérebro, né? E que não paralisou um lado do corpo, né? Exatamente. É incrível isso. E ela até comentou depois, e ela é uma pessoa já assim, ela tem, eu não sei se 58 anos, entre 58 e 60 anos. Mano, ela chegou lá, ela foi levar a filha dela no dia pra treinar. A filha dela treina com a gente. E aí ela, ai, nossa, era meu sonho fazer isso. Eu não tava, quem tava era o meu sócio. Ele falou assim, mas por que você não faz? Ela, não, eu não dou conta. Eu falei assim, você dá conta sim, é só adaptar. Então, assim, claro, no começo era tudo adaptadinho. Ela fazia um treininho ali, pezinho ali de 1 quilinho. Pra subir em cima do caixote, ela precisava segurar no rack lá, pra poder conseguir subir, porque ela não tinha força de um lado da perna. Pra segurar o peso, ela não tinha força na mão dela. Então, assim, mas é normal, foi adaptando e tal. Hoje, se você vê, tipo assim, ela ama, ela é uma... Nossa, ela é uma pessoa e ela fica tão feliz quando ela consegue. Hoje ela pula no caixote sem precisar de segurar. Olha só, gente. Entendeu? Então, tipo assim, ela quando ela foi lá, você via que ela mancava, ela tinha uma falha. Hoje ela anda normal, você não vê nada. Até brincar e fala assim, nossa, porque ela aposentou por conta disso, né? Ela fala assim, nossa, pode ver o treino. Mas assim, porque realmente mudou a vida dela, sabe? Então, assim, aí imagina se uma pessoa
ela tivesse numa academia um dia, a pessoa tivesse falado assim, vai não, que a senhora vai machucar. Talvez ela tava até hoje lá, mancando, com problema, sem força na mão, sem força, né? Entendeu? Então, tipo assim, gente, olha que desserviço, entendeu? Então, tipo assim, eu não tenho... pra mim não tem explicação profissional fazer isso, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o profissional ele tem que incentivar. Eu sempre falo assim, ó, você tem que achar uma coisa que você gosta de fazer. Porque se você atividade física já é difícil, porque eu gosto de treinar crossfit. Tem dia que eu vou por obrigação, porque eu tô cansada, eu tô nervosa, não tô animada. A gente que é mulher não tem um ciclo menstrual, tem dia que você não tá afim. Às vezes eu vou por disciplina, não é porque eu quero treinar. Se eu falar que todos os dias eu vou treinar porque eu quero, é mentira, né? Então, assim, às vezes a gente vai por disciplina, tal. Então, assim, aí a pessoa, então, eu sempre falo, você tem que achar uma coisa que você goste de fazer. Porque aí você vai fazer. Eu gostei, me encontrei na corrida, me encontrei na natação, me encontrei... Ótimo, porque você precisa fazer todas as pessoas precisam fazer uma atividade física, gente, isso é muito importante. Até sabe? pra cabeça, e eu acho que, assim, né? Não é só pelo Então, é isso que eu ia falar. Né? Exatamente, eu ia falar agora. Eu acho que hoje eu completaria essa frase do Greg, que ele falou, de que CrossFit é um bote salva-vidas num mar de doenças crônicas e mentais. E mentais, porque, assim, ó, né? Porque hoje, quando eu converso com meus alunos, grande maioria deles hoje era depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e que a pessoa fala, Shirley, CrossFit hoje faz parte da minha terapia. Isso aqui tá, tipo assim, me ajudando absurdamente. Então, tipo assim, é tão bom ouvir isso de um aluno, sabe? Assim, então, eu acho que, assim, um profissional que é um profissional bom, ele vai ter... Eu falo assim, ó, existem profissionais. Eu tenho profissional de musculação que treina comigo, né? E é personal, e se você perguntar, ele vai falar musculação, CrossFit, então, tipo assim... Tem esse conhecimento, então assim, eu acho que é de profissional para profissional. Então eu sempre falo, gente, se chegou algum profissional, seja ele até médico, e falou assim, ó, para de fazer alguma atividade física, você troca de profissional, porque não existe profissional. Não, mas realmente, eu achei isso que você falou muito importante, viu no seu vídeo. Realmente. Porque assim, às vezes a pessoa tá lá, eu tô com dor no meu joelho. Não faz atividade física. Não, gente, aí que ela tem que fazer, entende? Tipo assim, ó, o que mais tem é aluno que tinha dor e que parou de sentir dor, entende? Você só precisa de um bom profissional. Eu acho que é muita falta de, tipo assim, também, tipo assim, o aluno chegar em mim e falar, Shirley, eu tenho tal problema na coluna. Poxa, eu vou ter que dar uma pesquisada pra ver o que ele pode e ele não pode fazer. Exato. Então, tipo assim, eu não simplesmente vou pegando meu aluno, que as pessoas acham que é assim, ó, eu chego lá no CrossFit, tô com uma hernia de disco, taco todo mundo pra fazer tudo igual. Não é assim que funciona. Então, assim, o meu aluno chegou lá, eu tô com uma hernia de disco. Então peraí, então eu tenho que ir lá e falar, você pode treinar, mas eu vou ter que dar uma olhada lá certinho, o que você pode e o que você não pode fazer. Exato. Eu vou lá e eu tenho que dar uma lida, eu tenho que dar uma estudada, dar uma recapitulada, porque essas coisas mudam sempre, tal. Aí eu vou chegar pro meu aluno e falar assim, ó, faz isso, mas isso aqui, quando tiver, você vai ter que mudar, você tem que... Eu vou ter mais trabalho com isso, porque eu vou ter que pensar na adaptação pro meu aluno, tudo. Eu acho que isso que os profissionais não querem, é ter que ir atrás. Então, tipo assim, eu tenho um problema. Disposto, né? Eu vou ter que ir atrás pra poder saber que... não faz não, então, é melhor não faz não, não, é perigoso. Então, Exatamente. Então, tipo assim, é falta de querer ir atrás e falar assim, bom, meu aluno tá precisando disso, então o que eu posso fazer, o que eu não posso, eu tenho que dar uma estudada, eu tenho que ir atrás. Então, eu acho que isso aí mostra um pouco da preguiça da pessoa de ir atrás. Então, ela simplesmente resume em, não faz atividade física. Melhor então, a pessoa fala assim pra mim, a pessoa tem problema no joelho, então ela não vai poder treinar porque ela não pode agachar. Gente, ela vai ter que agachar o resto da vida dela. Ela vai ter que ir no banheiro, ela vai ter que agachar. Ela vai sentar numa cadeira, ela vai ter que agachar. Ela vai ter que pegar uma coisa no chão, ela vai ter que agachar. Gente, o agacho tá na nossa vida pra tudo. Como que você fala pra uma pessoa que ela não pode agachar? Agora, você tem que ver qual é o problema, fazer um fortalecimento pra que ela possa agachar. Não simplesmente proibir ela de agachar, isso não existe, entende? Essa que é a questão. Não é sustentável, né? Ela vai ter que agachar pra amarrar um cadarço, né? Exatamente, não existe. Mas profissional preguiçoso é o que mais tem por aí, né? Esse que é o problema. Sim, em toda área, né? Não tem como. Toda área. Toda área tem. Vamos dar um tchau, então. Vamos dar um tchau. Gente, então é isso. Essa maravilhosa de Franca, a rainha do CrossFit. A rainha do CrossFit, francano. Gente, obrigado pelo convite. Eu amei. Shirley, obrigada a você. Você é incrível. Vamos marcar mais. Porque eu adoro bate-papo, eu amo conversar. Não, e a Shirley com certeza vai voltar. Com certeza. Óbvio. Maravilhosa. Super feliz. Porque hoje gravamos parte 1
Shirley, muito obrigada, você é incrível. Você é incrível. A gente vai marcar outros com certeza. Obrigado, eu adorei. Eu falei que ela é incrível. Muito Eu conheci a Jamile já, mas mesmo assim a Jamile eu conhecia um pouco, a gente conversava um pouco, mas a gente não tinha tanto contato. Mas fiquei muito feliz de poder ter essa aproximação. É bom, às vezes, a gente conhecer as pessoas, ver que tem gente que às vezes pensa igual a gente sente um pouco mais fortalecido, né? E foi um prazer, eu adorei conversar com vocês. Por mim, ficava aqui por mais horas conversando. Obrigada mesmo, Shirley, você é incrível demais. Imagina, foi incrível pra mim conhecer vocês. Conhecer um pouco mais a Jamile de perto, que eu já conhecia, conhecer a senha do Wi-Fi da Jamile. Também, foi um prazer. Eu amei a senha, deve ficar no segredo aí, qualquer senha dela, mas eu amei. Na hora que eu cheguei, eu já falei, tô no lugar certo. Mas aí, gente, obrigada. Espero que venha mais gravações, mais podcast, só pra gente poder tomar vinho, tomar caldo de tomate e ficar batendo papo. Eu fiquei bem com invejinha desse caldo de tomate. Na próxima vez você tem que estar aqui pra você poder tomar o caldo e a gente bater papo de novo. Shirley, muito obrigada, de verdade, isso é incrível. Imagina, eu que agradeço. Muito prazer, foi muito bom. Um beijo, Brasil, Sakai Versus Brasil. Até o próximo. Beijo, beijo, beijo.